acontecer, entre outras coisas. Bom, além dessa informação, eu também queria compartilhar com vocês aí algo bastante recente que aconteceu essa semana, se eu não me engano, na segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Agora, na segunda-feira, dia 3, à noite, foi votado no Senado Federal a MP 871 de 2019. Essa MP, essa medida provisória, ela foi editada em janeiro pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro, e agora ela foi votada e aprovada, o que quer dizer que ela passa a ter validade em todo o território nacional. Resumidamente, bem resumidamente, essa medida provisória tem por objetivo buscar por processos de benefícios previdenciários que estejam contaminados com algum tipo de irregularidade. Para informação de vocês que estão assistindo a gente, a perspectiva do INSS é que existam hoje no Brasil em torno de 3 milhões de benefícios com indícios de irregularidade. Então, olha só o que vai acontecer já já. Não está acontecendo ainda, porque o governo federal tem que pedir autorização ao Congresso de uma verba suplementar para gastar com essa operação que eles estão chamando de Operação Pente Fino, que é basicamente o objetivo dessa medida provisória 871. Então isso não começou a acontecer ainda, vai acontecer nos próximos meses. O INSS fala em 3 milhões de benefícios com indícios de irregularidade. O que me preocupa com essa medida provisória não é caçar processos com irregularidade. Eu sou, obviamente, como todo brasileiro, a favor de que o INSS pague o que é justo para quem tem direito e não dar dinheiro a quem não tem, ou a fraudadores, estelionatários, como a gente sabe que também isso existe, né? E muito, aliás. Todavia, a minha preocupação é entregar na mão do órgão, do INSS, um projeto desse, uma coisa chamada Pente Fino, para que eles busquem por indícios. Na minha opinião, o que vai acontecer é que isso vai atingir muita gente que não tem benefícios ou aposentadorias, ou o que quer que seja, irregulares. Isso pode acontecer com você, com algum conhecido. E o que fazer diante disso? Tem remédio? Tem remédio. A gente pode conversar sobre isso num outro momento. Eu vou disponibilizar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um material sobre os pontos principais dessa medida provisória 871, ok? Vai ficar disponibilizado aí o acesso para quem quiser dar uma olhadinha nesse material também aí. Vou colocar como bônus aí para quem está acompanhando a gente. A segunda coisa que eu quero dizer agora na parte introdutória é uma coisa bastante importante do ponto de vista da Previdência Social, do INSS, é que, ainda falando sobre desinformação, muitos brasileiros desconhecem que existem algumas revisões possíveis a serem feitas em aposentadorias e outros benefícios. Vou dar um exemplo bem simples, né? Existem pessoas que se aposentaram há algum tempo e que eventualmente são beneficiárias de algum índice de correção ou algum outro benefício, tal como a própria aposentadoria especial, que é o que a gente vai falar, e que se aposentaram eventualmente por tempo de contribuição. Mas ela tem direito a essa revisão, e com essa revisão ela vai tanto alcançar o passado, os atrasados, como também melhorar o valor do seu benefício a partir do momento que ela busca por essa revisão. Existem vários tipos de revisões possíveis a serem feitos no universo do INSS. Então, mais uma vez, eu quero, acho que o grande objetivo desse papo aqui é colocar para quem está nos assistindo
busque por informação, procure por essa informação. Procure um advogado ou uma advogada da sua confiança que entenda dessa área previdenciária, para que você possa ter o seu direito garantido, ter os seus benefícios garantidos, ter os seus benefícios melhorados, ok? Essa é uma informação bem legal para vocês também. E por último, na parte ainda dessa introdução, antes que a gente entre no assunto aposentadoria especial, eu quero dizer para vocês que uma coisa que tem acontecido muito e que tem me trazido até uma certa perplexidade com relação ao funcionamento de alguns processos administrativos no INSS é o seguinte. Bom, em linguagem bem simples, toda vez que a gente precisa do INSS, que faz um requerimento, seja por um auxílio, um benefício, seja por um pedido de aposentadoria, ou, enfim, seja por qualquer coisa, legalmente, por lei, o INSS tem 30 dias, em alguns casos, 45 em outros casos, para dar essa resposta formalmente, concedendo, não concedendo, requerendo, solicitando do beneficiário algum tipo de exigência para que ele venha cumprir. E o que vem acontecendo, especialmente no último ano para cá, é por falta, evidentemente, de condição humana, condição de trabalho, a gente sabe disso, é que o INSS não tem cumprido essa exigência legal que é de dar essas respostas nesses prazos que eu acabei de mencionar. E o que eu sugiro a vocês é que impetrem mandados de segurança na Justiça Federal, exigindo que o INSS responda aos requerimentos e processos de vocês. A gente tem feito bastante isso por aqui e com bastante êxito nesse sentido. Eu vou disponibilizar também aqui embaixo do vídeo um material a respeito sobre esse assunto de mandado de segurança, essa legislação que diz que o INSS tem que fazer esse tipo de resposta nesses prazos e como é que tem funcionado isso, especialmente aqui pelo Rio de Janeiro. Ok? Muito bom. Vamos então entrar aí no assunto principal, que é a questão da aposentadoria especial. E de início eu quero compartilhar aí com vocês que uma coisa que me traz bastante assim também surpresa, né, é que a gente tem descoberto que muita gente que tem direito à aposentadoria especial não se utiliza desse direito para que possa ou se aposentar mais cedo ou se aposentar com valores melhores. E, sinceramente, até hoje eu não descobri o porquê disso, a não ser, como eu falei um pouco agora, antes, falta de informação, desconhecimento mesmo, ok? Entre outros fatores, mas o principal é a falta de informação. A aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, só que melhor, em melhores condições, com valores melhores e em tempo menor de contribuição. É o que a gente vai conversar, então, a partir de agora. Esse direito da aposentadoria especial é um direito que, como eu disse, muitos cidadãos possuem, mas que muitas vezes desconhecem. E aí, no nosso dia a dia, aí, na nossa prática diária, na nossa labuta diária, aí, a gente tem visto muitos trabalhadores de várias áreas profissionais que simplesmente ou desconhecem o assunto, ok? Como eu disse, por quê? Primeiro, porque são pessoas que estão aguardando alcançar os 35 anos de trabalho, falando de homens, né, ou 30, se falando de mulheres,
e que, dessa forma, acreditam que esse é o tempo adequado, isso é o mais correto, e às vezes se socorrem do próprio INSS para fazer uma validação ou uma busca, uma consulta para ver quanto tempo ele tem de contribuição, quanto tempo falta. E, gente, não se enganem, muitas vezes o INSS não tem todas as informações que vocês possuem, na verdade, para que busque por uma aposentadoria, seja por tempo de contribuição, seja uma aposentadoria especial, seja de qualquer outro caso. É muito comum existirem situações onde o seu cadastro no INSS apareça, algumas empresas, algumas contribuições que você fez e não apareçam outras contribuições feitas, por vários motivos. E aí você tem que se socorrer de um requerimento administrativo no INSS para acertar essa situação, seja no momento do pedido da aposentadoria, seja antes dele, para que na hora que você for fazer o pedido, isso esteja já regularizado. Isso tudo é possível ser feito diretamente na agência do INSS, ok? Bom, mas como eu estava falando, muita gente fica aguardando completar 35 ou 30 anos, seja homem ou mulher, respectivamente, para se aposentar por tempo de contribuição. Ocorre que essas pessoas já poderiam estar aposentadas há muito mais tempo. Existem, basicamente hoje, com a legislação de hoje, né? E aqui só um parêntese rápido, tá? Eu não vou falar em reforma da Previdência, porque é uma coisa que ainda está tramitando, vai demorar algum tempo, e caso venha a ser promulgada com alguma modificação no que diz respeito à aposentadoria especial, a gente vai fazer uma nova conversa para poder mostrar quais são as diferenças de uma situação para outra, ok? E aí existem basicamente três possibilidades de aposentadoria especial: aos 15 anos de trabalho, aos 20 anos de trabalho e aos 25 anos de trabalho, seja para homem ou para mulher, independentemente, ok? Gente, se tiver, quem está aí, mais uma vez obrigado, se tiver o som falhando, alguma coisa, é só falar aí que o nosso pessoal aqui corrige, ok? Se tiver tudo certinho aí, só dá se tiver falhando ou tiver com algum problema, só dá um alôzinho aí que a gente já conserta. Mas vamos em frente. Essas pessoas poderiam já estar aposentadas e não estão pelo simples motivo de não saberem que tem esse direito. E, por incrível que pareça, o INSS deveria ser o órgão que deveria avisar, eles também, ou por falta de informação, ou por qualquer outro motivo, acabam não fazendo. Em segundo lugar, é muito frequente também o número de pessoas que não buscam pela aposentadoria especial, ou que se aposentam com uma aposentadoria comum, vamos dizer assim, por tempo de contribuição, com valor até menor, mas que possuíam esse direito, né? Então, veja, a primeira hipótese que eu falei são pessoas que esperam chegar nos 35 ou 30 anos, homem e mulher, para pedir aposentadoria. E outros que já se aposentaram por tempo comum ou por tempo de contribuição, 35 ou 30 anos, mas que tinham direito à aposentadoria especial e não buscam por esse direito, tá certo? Ou seja, a aposentadoria normal foi concedida de forma equivocada e esses aposentados passam a ter essa renda menor para o resto da vida. E veja, tudo isso para as duas situações aí, para desinformação ou para aqueles que já se aposentaram, isso aí tem remédio, tem conserto, tem recurso, tem revisão que pode ser feita, tem possibilidade de se melhorar essa situação aí toda aí, ok? É possível fazer, como eu disse, essa revisão por tempo de contribuição, para transformar esse tipo de aposentadoria em aposentadoria, converter para aposentadoria especial e, com isso, a pessoa vai ter, além de um valor maior para o resto da vida, vai também poder usufruir de
retroativo caso já tenha se aposentado. Ok? Muito bem. No caso daqueles que já se aposentaram e que podem se identificar durante esse papo que a gente vai ter aqui como possíveis beneficiários de uma aposentadoria especial, você pode procurar o INSS ou o seu advogado de confiança para pedir essa avaliação, né, essa reavaliação, essa revisão, no caso, para melhorar o seu benefício. E se caso fique apurado de fato, né, que você tem direito a isso, o INSS vai fazer essa correção, seja pela via administrativa, e caso isso não aconteça, você vai precisar buscar a via judicial, e na via judicial, havendo prova suficiente que dê ensejo aí à aposentadoria especial, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mas, enfim, vocês devem estar se perguntando agora o que quais são as características, quais são os requisitos para essa coisa chamada aposentadoria especial. Ok? De novo, só para poder ficar mais uma vez registrado, no final dessa conversa eu vou deixar os meus contatos para aqueles que tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer item aí que a gente estiver falando, pode mandar sua pergunta no próprio vídeo aí ou nos nossos contatos que a gente vai responder todas elas, ok? Bom, vamos lá. O que a aposentadoria especial tem que as outras não têm? Qual que é o principal fator? Como eu já havia dito, é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, só que para aquelas pessoas, para aquelas classes de trabalhador que trabalharam durante um período ou durante o tempo inteiro da sua vida em condições que possam ter afetado a sua saúde. Ok? Por exemplo, exposição a ruído, e aí existe um grau específico para que isso fique caracterizado como insalubre e que dê condições para um pedido de aposentadoria especial. Agentes químicos, também é a mesma coisa, tem uma gradação. Riscos biológicos, aí eu estou falando aí para o pessoal da área de saúde, e isso inclui dentistas, enfermeiros, médicos, anestesistas, instrumentistas, enfim, todo o pessoal que tem uma atividade operacional na área de saúde, riscos elétricos, explosivos, combustível, entre outros riscos. Então, basicamente, se você recebe ou recebeu em algum momento da sua vida adicional de periculosidade ou de insalubridade, você está incluído nessas categorias que tem direito à aposentadoria especial. O detalhe é que um dos detalhes que eu tenho para falar para você agora é que a própria Constituição Federal garante esse direito à aposentadoria especial para essas pessoas, para essas categorias profissionais. Com isso, todo aquele que teve exposição a esses agentes prejudiciais à saúde podem se aposentar antes. E aí, dependendo da categoria profissional, como eu disse antes, aos 15 anos, aos 20 anos ou aos 25, dependendo da categoria, seja ele homem, seja ela mulher. Ok? Não há diferença na contagem do tempo aí, então, em relação ao gênero. Na aposentadoria comum, tempo de contribuição, o homem se aposenta hoje aos 35 anos de contribuição, tem outros detalhes, né? Fator previdenciário, por exemplo, a mulher aos 30. Entretanto, com a exposição a agentes nocivos, como a gente está falando, tanto homens quanto mulheres
podem se aposentar aos 25 anos, ou aos 20, ou aos 15, dependendo da categoria profissional aí. Uma outra pergunta que muita gente faz é qual é a idade mínima que a pessoa pode requerer a famosa aposentadoria especial. Não existe idade mínima, tá? A idade de nascimento. Basta atingir o tempo mínimo de trabalho com a comprovação da exposição do agente nocivo, como a gente está falando até aqui. Os requisitos básicos para a concessão da aposentadoria especial, em regra geral, basta a comprovação do trabalho que tenha ensejo aí ao adicional de periculosidade ou de insalubridade, os agentes prejudiciais à saúde, como eu disse, o básico são os 25 anos. Algumas categorias específicas, 20 e 15 anos, eu não vou falar dessas categorias, eu quero só falar de maneira genérica para você ter uma ideia do que acontece, do que existe de forma genérica, o que é a aposentadoria especial, ok? Há algumas situações vantajosas, como eu estou falando aí, e é lógico que são casos excepcionais, esses dos 20 e dos 15 anos, e os agentes prejudiciais à saúde têm que ser muito mais agressivos, como mineiros, por exemplo, entre outros, ok? Os riscos biológicos, eu já falei, também são requisitos à concessão da aposentadoria especial. Um desses casos é daqueles trabalhadores que trabalham de fato aí na área de mineração. Esses, por exemplo, têm direito à aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês, uma pessoa que começou a trabalhar na mineração aos 18 anos de idade, aos 33 ele pode se aposentar de forma integral com a aposentadoria especial. É óbvio que a exposição desse tipo de trabalhador ao agente nocivo é muito maior e a possibilidade dele ter algum tipo de enfermidade cedo também é muito maior, e essa é a razão principal dessa concessão em tempo menor, ok? Vamos falar então agora de algumas outras profissões que têm direito a essa aposentadoria especial. Gente, então, como eu tenho falado desde o início do vídeo, eu me surpreendo a cada dia em descobrir quanta gente desconhece que tem esse direito. Pessoas que sabem que estão expostas aos agentes nocivos e mesmo assim acham que só o adicional que eles recebem, quando recebem também, já é algo que é suficiente ou muito bom para a vida deles. E essas informações elas ficam muito restritas a um grupo muito pequeno de pessoas. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.200.000 advogados e certamente menos de 200.000 são especialistas em direito previdenciário, o que torna aí essas informações ainda mais restritas na mão de muito pouca gente, Mas aqui eu quero fazer uma observação importante para vocês com relação a essas categorias profissionais que têm direito à aposentadoria especial. Até 1995, bastava pertencer a um elenco aí, uma série de categorias profissionais que a aposentadoria especial já era concedida. Hoje, após 95, além de participar desse elenco, o contribuinte, a pessoa tem que fazer a prova da exposição. Então, vou fazer aqui um exemplo bem simples, que é o exemplo do frentista, É aquele trabalhador que trabalha na bomba de combustível no posto de gasolina. Essas pessoas recebem, de forma geral, recebem o adicional de insalubridade e tem que fazer prova que eles estavam expostos ao agente insalubre, que é
ou ao agente perigoso, inflamável. O agente insalubre, no caso, é o benzeno, que é um tipo de vapor que sai das bombas, né, na hora que o profissional vai abastecer os veículos. Mesmo que ele esteja usando equipamento de proteção individual, mesmo que a empresa forneça direitinho, mesmo assim, o equipamento de proteção é um equipamento só de proteção, não é um equipamento de isolamento. Então, ele está exposto, sim, ao agente nocivo, e isso dá direito a ele ao adicional de insalubridade ou periculosidade, e com isso ele consegue, sim, a concessão de aposentadoria especial, seja ele homem ou mulher, aos 25 anos de trabalho. Então, como eu estava dizendo, bastava, antes de 95, que a pessoa fizesse parte de uma dessas profissões elencadas pela lei para a aposentadoria especial. Também era garantido o direito à aposentadoria especial para aqueles trabalhadores da área de saúde que estavam expostos a ruído, calor, frio, agentes químicos e biológicos, como eu já disse também, entre muitos outros fatores. Mas esses são os principais, tá? Aqui na nossa região, por exemplo, nós estamos numa região de operação de óleo e gás, plataformas marítimas, entre outras, muitas empresas de manutenção. Então, muitas dessas pessoas, muitos desses profissionais estão expostos a agentes nocivos o tempo inteiro e não sabem que têm direito à aposentadoria especial. A partir, então, de 1995, esses critérios para a concessão da especial modificaram e ficou um pouco mais difícil, mas, na minha opinião, ficou até mais justo, né? Passou a ser obrigatório, então, a comprovação, como eu disse, da efetiva exposição dos agentes prejudiciais à saúde. Não bastava apenas mais trabalhar no ambiente hospitalar, por exemplo. Ele tinha que comprovar que, além de trabalhar no hospital, ele estava exposto ao agente químico. Vou dar um caso bem específico, tá? Que eu estou me lembrando aqui agora. É uma pessoa que trabalhou para uma empresa que administrava um terminal rodoviário, e ela trabalhava na limpeza dos banheiros. Essa pessoa, ela tinha contato com um agente químico todos os dias, que eram os produtos que ela utilizava para limpar os banheiros. Mesmo que ela estivesse usando luva, bota, máscara, óculos, enfim, todos os materiais obrigatórios para segurança do trabalho e de equipamento de proteção individual, de qualquer maneira, ela tem direito, né, na verdade, ao requerimento de aposentadoria especial pela exposição, pelo fato de trabalhar num trabalho insalubre e também estar exposta. A gente está falando aqui do ambiente de hospital, e a gente pode pensar, por exemplo, no pessoal administrativo, que talvez, apesar de trabalhar no ambiente hospitalar, não esteja exposto ou não tenha exposição não eventual ao agente nocivo. Esses realmente não vão ter o direito. Muito bem. Então, o correto, aliás, é não afirmar que algumas profissões possuem direito à aposentadoria especial. Ou seja, é correto dizer que há direito de aposentadoria especial para aqueles trabalhadores que tiveram exposição a agentes prejudiciais à saúde durante a sua atividade profissional. Então, qualquer trabalhador, mesmo que não tenha recebido o devido adicional por alguma omissão, alguma irregularidade, quem sabe, essa pessoa, ela comprovando o trabalho e comprovando a exposição, e aí existem inúmeras formas de fazer essa comprovação, inúmeras formas, tanto na área administrativa,
quanto na área judicial. E eu não vou entrar nesse particular aqui agora, porque essa conversa nossa é uma conversa mais genérica, ok? Dúvidas, de novo, os contatos aí no final do vídeo para a gente poder conversar especificamente com cada um. De qualquer maneira, eu vou falar assim bem basicamente como que podem ser feitas essas comprovações. Existem algumas formas de fazer isso, como eu acabei de falar, né? Tanto a comprovação do exercício da atividade quanto da exposição. A melhor maneira de fazer isso é através de um documento específico que as empresas emitem para o trabalhador chamado perfil profissional previdenciário, que é o conhecido PPP. É um formulário padrão que o INSS fornece para as empresas, através do qual fica registrado a exposição em condições especiais de trabalho. Toda empresa que tem essas atividades, elas recebem, elas têm por obrigação fazer essa informação ao INSS. Aliás, registrando, ressaltando, que eu acabei de falar, o empregador, as empresas são obrigadas a fornecer ao empregado esse documento chamado PPP. E ali, nela constam todas as condições, o grau, o fator de exposição e entre outros, que vão ensejar aí na concessão da especial. Mas aí eu já sei, né? Isso é o mundo ideal. Mas, infelizmente, frequentemente algumas empresas, além de não fornecerem, não fazem o registro, ou para quem pode estar assistindo agora essa conversa e vai procurar a empresa que trabalhou, a empresa não existe mais. E aí, como é que resolve isso? Tem remédio? Sim, tem remédio. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder compensar ou substituir essa informação por outras informações. Algum outro trabalhador, por exemplo, que tenha trabalhado na mesma empresa, no mesmo período, pode servir como testemunha, entre outras situações. Tá? E aí, se a empresa fechou, como eu disse, é um pouco mais difícil, mas existe remédio. Outra situação muito frequente é a empresa não informar corretamente, haver divergência, haver algum erro, enfim, alguma coisa referente à exposição desses agentes nocivos à saúde. O que ocorre é que quando o trabalhador tem direito à aposentadoria especial e ele se aposenta antes e recebe o valor maior, ele, obviamente, vai ter que fazer uma correção em relação a isso. Ou seja, explicando melhor, para que você entenda com bastante clareza o que eu estou tentando dizer. Obviamente, preste atenção, essa situação faz com que o INSS gaste mais dinheiro, né? As aposentadorias especiais geram um custo maior para o INSS, né, em relação aos trabalhadores. E, em contrapartida, a empresa tem que também, além de pagar o adicional de periculosidade ou de insalubridade do trabalhador, sobre esse adicional, a empresa também tem que recolher a parte do INSS mensalmente. E isso acaba gerando um aumento dos encargos para essas empresas. E o que acontece muito é que isso é feito, o preenchimento do PPP é feito de forma errada, para que essa informação não vá ao INSS e, com isso, o empregador acabe por não fazer o recolhimento da forma devida. Isso é muito comum, infelizmente, ainda hoje no Brasil. Com isso, muitas empresas, né, como eu estou dizendo, tentam esconder do INSS que possuem trabalhadores em condições especiais e isso acaba no futuro prejudicando esse trabalhador, que vai ter que buscar pelo seu direito de outras maneiras, como eu estou explicando aqui agora.
ok? E o PPP ele pode ser substituído, como eu disse, por outras provas possíveis, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Quero só fazer um parêntese rápido, antes da gente continuar aqui. Uma coisa que eu percebo também muito fortemente é que a maioria das pessoas desconhece também, muitos advogados também desconhecem, a tramitação possível na esfera administrativa dentro do órgão, dentro do INSS. Muitas coisas podem ser resolvidas de forma administrativa, com isso é mais rápido para o seu cliente ou então para o beneficiário, ao invés de buscar a via judicial. Acontece que muita gente logo no início, na primeira negativa do INSS, a pessoa já pula para o judiciário porque acha que é o único caminho. Não, não é o único caminho. Existe, se você for dar uma pesquisada, existem vários graus de recurso dentro do próprio INSS que 90% das pessoas não se utiliza delas, ok? E aí, outra hora a gente fala nessa possibilidade, mas procure buscar essa informação para que você possa se utilizar desses meios recursais dentro do próprio órgão, e eu garanto para você que isso torna o objetivo, a sua busca pelo seu direito muito mais rápida. A gente sabe que no Brasil a justiça é bastante morosa e traz certamente prejuízo por conta dessa demora e das terapias sociais aí, né? Voltando agora para o assunto dos PPPs que são preenchidos de forma errada ou que a empresa sumiu, eu indico para você, procure um especialista, procure um advogado ou uma advogada da sua confiança, para que ele possa te dar a orientação correta para que você tenha o seu direito garantido. Ele vai buscar, obviamente, os meios legais para fazer essa prova que é necessária para a concessão da aposentadoria especial aí, ok? Uma pergunta que muita gente me faz em relação à aposentadoria especial é: qual é a razão do valor da aposentadoria especial ser maior do que a aposentadoria comum? Agora mesmo, antes de começar a live, um amigo me perguntou o seguinte: eu já sou aposentado especial, tem alguma novidade? Então, na verdade, pode ter novidade. Pode ser que a sua aposentadoria, mesmo especial, tenha algum tipo de defasagem, algum reajuste que não foi concedido, alguma coisa que pode não ter sido dado a você na hora da concessão, ou mesmo depois, durante o tempo que você já recebe. Então é sempre bom fazer uma consulta, uma avaliação com um especialista para poder ver se está tudo certo, se está tudo em ordem. Eu aconselho que vocês façam isso sempre. Bom, então, a aposentadoria especial e a comum, elas possuem forma de cálculo muito parecidas. Muito parecidas, o cálculo na hora da concessão. Nos dois casos é feito uma média das 80 maiores contribuições a partir de julho de 94, na verdade que essa regra ficou dessa forma, e o mês anterior, ou seja, então das 80 últimas contribuições relativas ao mês anterior do requerimento. Essa média é chamada por lei por salário de contribuição. No caso da aposentadoria comum por tempo de contribuição, sobre o salário de contribuição, né, que é essa conta que eu acabei de falar para você, é feita a incidência do fator previdenciário, que é um cálculo atuarial que foi colocado bastante recentemente aí na história do INSS e que provavelmente vai sofrer algum tipo de mudança aí com a reforma previdenciária. Então, grande problema, esse fator previdenciário achata o valor do salário de contribuição, como eu acabei de dizer,
e que torna as aposentadorias bastante insignificantes em um país como o Brasil, que tem um custo de vida bastante elevado e que a gente sabe que é bastante difícil para qualquer aposentado ter os seus cuidados mínimos com a contribuição que ele fez durante tanto tempo, né? Na prática, o fator previdenciário é um redutor do valor da aposentadoria, com base na idade, tempo de contribuição, expectativa de vida e assim é apurado o fator previdenciário. Bom, eu não vou ficar detalhando muito isso, mas só para você entender basicamente como é feito o cálculo da aposentadoria comum. E agora eu vou falar como é feito o cálculo da aposentadoria especial. Veja a vantagem. Na aposentadoria especial, não há fator previdenciário. Dessa forma, por exemplo, se o valor, se fosse uma aposentadoria especial, se uma pessoa for aposentar-se por uma aposentadoria especial, se ela recebe, se o salário de contribuição dela, o cálculo for em torno de R$ 5.000, ela vai receber R$ 5.000. Só para você ter uma ideia de comparação, tá? Aposentadoria comum ou por tempo de contribuição, um homem com 35 anos de contribuição, e esse trabalhador, o salário de contribuição dele deu em torno de R$ 5.000, tá? Se ele se aposenta aos 50 anos de idade, contribuiu com 35 anos, por exemplo, o fator previdenciário dele vai trazer o valor da aposentadoria para R$ 2.800. Nas mesmas condições, a pessoa que tem direito à aposentadoria especial vai ter direito aos R$ 5.000. Eu sei que é um pouco complexa essa conta, mas só para vocês terem uma ideia de quanto é vantajosa a aposentadoria especial para aqueles que preenchem o requisito. E aí, o que eu peço para vocês agora aí, que estão me ouvindo, é que se vocês conhecem alguém que tem direito à aposentadoria especial, avisa essa pessoa. Porque ela pode, mesmo aposentada, buscar por esse direito e ter um aumento na renda dela mensal que pode salvar a vida dela, ajudar muito a vida dela. Então, o grande objetivo desse papo aqui é esse, ok? Se você entendeu essa parte aqui, para mim, já fico bastante satisfeito. Por quê? Veja a diferença que é o cálculo da aposentadoria comum para o cálculo da aposentadoria especial. E aí, óbvio, né? Nós estamos falando de uma aposentadoria que, além de ser muito melhor em termos financeiros, é muito melhor em termos de tempo, porque a aposentadoria comum, o mínimo de tempo são 35 anos. E aí ainda incide o fator previdenciário. A especial são 25 anos para homem e não incide o fator previdenciário. Ok? Uma outra pergunta também que é muito comum de ser feita, que gera dúvida nesse assunto aposentadoria especial, é se a pessoa tem parte do tempo trabalhado como comum, né, em atividades comuns, sem ser atingido pelo risco aí, à sua saúde, e parte em aposentadoria especial. Como que faz? Como que resolve isso? É possível pedir aposentadoria especial? Não é? Como é que é? Enfim. E isso é uma questão muito importante, tá? Muitas pessoas têm essa situação na vida, né? E é muito comum o trabalhador não atingir os 25 anos de trabalhos contínuos, né, com influência de agentes prejudiciais à saúde. E aí esse trabalhador tem, por outro lado, um tempo igual ou um tempo menor, enfim, de atividade comum, né? Atividade sem influência de agentes prejudiciais à sua saúde. Nesse caso, como que funciona? O único benefício possível
será a aposentadoria comum. Infelizmente, ainda hoje, nós não temos uma legislação que cubra, que cuide dessa coisa sem que se enfrente o fator previdenciário. De qualquer forma, se a pessoa trabalhou um tempo com atividade comum e outro tempo com atividade especial, essa contagem, esse cálculo vai sofrer a incidência hoje do fator previdenciário. Como ficará aí para frente com a reforma previdenciária, a gente ainda não sabe, né? Tem muito chão pela frente ainda esse ano para a gente ver como é que vai ficar essa história, mas eu prometo a vocês que assim que for definido, a gente volta aqui para falar sobre a aposentadoria especial novamente. Tá? Todavia, apesar de não haver previsão legal, ainda assim o tempo trabalhado, presta atenção, então vai enfrentar o fator previdenciário, mas o tempo trabalhado como especial vai dar vantagens nesse cálculo, vai dar vantagem para essa pessoa com relação ao benefício que ela vai receber daí por diante. De qualquer forma, vai ser necessário para ele atingir os 35 anos de trabalho, no caso do homem, né, como aposentado comum, e 30 no caso da mulher, para o período trabalhado em condições especiais, e o homem terá um acréscimo de 40% e a mulher um acréscimo de 20%, ok? No seu cálculo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, para vocês entenderem. Um homem, por exemplo, que trabalhou 20 anos em condições especiais, como enfermeiro, vamos dizer aí, e 8 anos em atividades comuns, como um secretário ou um auxiliar administrativo numa empresa. Então, essa pessoa ele já pode se aposentar, porque ele já atingiu os 25 anos. Vejamos, presta atenção. Os 20 anos devem ser acrescidos de mais 40%. Entendeu? Os 20 anos que ele trabalhou como condição especial, na contagem para a sua aposentadoria, devem ser acrescidos com mais 40%. Portanto, passa para 28. Como ele trabalhou 8 em condição comum, já atinge o tempo necessário para a aposentadoria dele, que vai ultrapassar aí os 35. Então, para aqueles que têm homens ou mulheres que trabalharam em condições especiais e em condições comuns, o cálculo basicamente é esse, mas que de qualquer forma tem uma vantagem, né? Hoje, eu entendo que essa vantagem deveria ser melhor ou maior, dar uma proporcionalidade maior, ou pelo menos igual, no caso de homens e mulheres. Eu defendo essa ideia, mas vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo com relação à reforma da Previdência. Quando outra pergunta também bastante comum nesse assunto, o caso de pessoas que se aposentam um pouco mais cedo, pelo fato de serem trabalhadores especiais, se eles podem continuar trabalhando. Essa questão é muito delicada e pode causar aí bastante polêmica. Bom, quando a aposentadoria especial é concedida antecipadamente aos 25 anos, né, em regra geral, já disse que pode ser de 20 ou de 15 também, dependendo da categoria profissional, com o objetivo de afastar o trabalhador da exposição ao risco à sua saúde, aos agentes prejudiciais à saúde, justamente por isso, né? Ou seja, antecipa a aposentadoria para a pessoa se afastar do agente para poder ter uma qualidade de vida, uma extensão de vida maior. Portanto, se o objetivo principal é afastar o trabalhador desse tipo de atividade, não há o que se falar em continuidade desse trabalho que prejudique a sua saúde, né? Assim, de forma geral, a legislação hoje em dia prevê que, uma vez concedida a aposentadoria especial, o trabalhador deve passar a exercer outro tipo de atividade, não mais aquela que exercia anteriormente, sob pena, inclusive, de ser cassada a sua aposentadoria em caso de denúncia ou qualquer outra
tipo de investigação que o INSS faça e descubra alguma irregularidade nesse sentido. Então, todo cuidado é pouco, mas é possível sim continuar o trabalho, desde que em atividade não exposta a risco à saúde do trabalhador. Caso esse trabalhador continue em atividade prejudicial à saúde, e esse fato chegue ao conhecimento do INSS, o que não é incomum, como eu disse, essa aposentadoria poderá ser cassada. Bom, e se a pessoa já tem aposentadoria especial, não se afastou das atividades e o INSS cortou o benefício? O que é possível ser feito? A pessoa deve procurar um advogado, uma advogada da sua confiança, especialista em direito previdenciário, para discutir judicialmente, é o único caminho que há, essa cessação do benefício. Judicialmente, há o entendimento de que essa legislação em vigor impede que o trabalhador possa exercer a atividade especial na sua habitualidade, né? Aquilo que ele está acostumado, na sua profissão, no seu costume. Todavia, esse entendimento ainda é discutível. Alguns tribunais entendem que esse impedimento é possível, outros entendem que não é possível, e isso gera, como eu disse, bastante polêmica nesse sentido. Então, procure um especialista para que ele possa, na sua região, aí, te orientar o que é o melhor a ser feito, se o tribunal da sua região aceita esse tipo de entendimento, se não aceita, enfim. É necessário avaliar bastante profundamente esses casos e, se é viável, tentar reverter, né, a cessação aí do benefício. Gente, já caminhando para o fim aqui do nosso papo, eu quero tratar de um assunto que é bastante recorrente hoje, que é o caso dos autônomos, ou pessoas que são microempreendedores individuais, que recolhem a sua contribuição previdenciária, se essas pessoas têm ou não direito à aposentadoria especial. Isso é um assunto bastante importante no Brasil de hoje, tendo em vista aí, né, os anos que a gente tem vivido de recessão, de crise, quando muitos trabalhadores migraram para a iniciativa empreendedora, estão empreendendo, se tornaram microempreendedores individuais ou estão trabalhando como autônomos, muita gente trabalhando aí como motoboy, motorista de aplicativo e por aí vai. Então, e recolhem, a maioria deles ou não, recolhe aí a sua contribuição previdenciária. Essas pessoas têm ou não têm direito à aposentadoria especial? Bom, primeiramente eu quero fazer um esclarecimento. Essas pessoas, o autônomo ou o microempreendedor individual, eles são considerados pelo INSS como contribuintes individuais. Esse é o termo técnico que o INSS utiliza para poder identificar esse tipo de contribuinte. E a resposta é sim, essas pessoas podem sim requerer a aposentadoria especial, apesar do INSS ainda discutir bastante isso na esfera administrativa, ou mesmo hoje em dia. E aí, possivelmente, essa discussão vai ter que ser judicializada, vai ter que ir para a justiça para poder se alcançar esse benefício. O contribuinte individual que teve exposição ao agente prejudicial à saúde, ruído e todos aqueles que eu já mencionei, ruído, agente químico, agente biológico, esse vai ter o direito a recebimento da aposentadoria especial. Como eu disse, provavelmente, no requerimento inicial administrativo, vai ser negado isso a ele. Portanto, o dentista, o mecânico, o torneiro, o serralheiro, o pintor, veja, né, todas essas categorias e muitas outras, viu, gente?
tenham tido esse tipo de exposição poderão pleitear aí a sua aposentadoria especial. Aquelas pessoas que trabalham, são técnicos da parte aí de prótese, assistentes de dentistas, assistentes de médico, enfim, esse pessoal todo pode requerer, desde que consiga fazer prova da exposição aos agentes prejudiciais à saúde, mais uma vez deixando isso bem claro. Do mesmo modo, poderão ter o reconhecimento do tempo especial, mesmo que seja inferior a 25 anos, para fazer a conversão de tempo, ou seja, eu tenho parte do tempo como especial, parte do tempo como comum. Esses autônomos, esses contribuintes individuais, eles também podem fazer o uso da mesma regra que eu acabei de explicar agora há pouco, para poder ter um benefício, seja homem de 40%, seja mulher de 20% aí no seu cálculo de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria comum. E para fazer comprovação desse tempo, será necessário providenciar um PPP. No caso do autônomo, do contribuinte individual, ele pode, como ele não tem empregador, ele pode contratar uma empresa especializada que faça isso. Existem muitas empresas que fazem isso hoje, né? Engenheiros de segurança do trabalho, empresas que fazem esse trabalho de segurança do trabalho, para elaboração e emissão de um laudo, e com esse documento na mão, né, com esse PPP na mão, ele então vai fazer o requerimento dele específico como contribuinte individual, seja pelo período inteiro, que dá o direito aí à redução do tempo da sua contribuição e o benefício integral, seja pelo período misto, como eu acabei de explicar, pelaquela regra dos 40-20, tá? E aí, para finalizar, já chegando no final, então, outra questão muito importante dentro desse assunto é que as agências e o órgão, né, o INSS, é muito rigoroso em relação à concessão de aposentadoria especial para contribuinte individual, como eu acabei de falar. Isso ocorre porque o contribuinte individual não tem uma contribuição específica para essa aposentadoria especial, como os outros trabalhadores empregados têm quando se recolhe o adicional de periculosidade ou insalubridade, não é? Então isso é o ponto decisivo aí para a concessão pelo INSS. Isso que dá bastante trabalho na hora de conseguir a aposentadoria especial nesses casos. Como eu acabei de dizer, quando há exposição de agente prejudicial à saúde, há a possibilidade do requerimento da aposentadoria especial. Todavia, como não houve a contribuição especial, o INSS geralmente vai negar essa concessão, e aí o cidadão vai ter que procurar a justiça para poder ver o seu direito valer. Ok? Deste modo, grande parte dos casos acaba, como eu disse, desembocando na justiça, nesse caso de contribuinte individual, e o processo pode ser um pouco demorado, mas vale a pena brigar por esse direito, porque as vantagens, como eu disse já nesse papo nosso aqui da aposentadoria especial, são muito grandes, né? E, por fim, não menos importante, para não dizer que a gente não falou nada sobre a aposentadoria especial, e eu sei que muita gente já tem essa informação, como que vai ficar, qual é a perspectiva, como é que está o texto hoje da reforma da Previdência em relação à aposentadoria especial. A notícia não é muito boa para aqueles que já têm informação. A proposta que está tramitando no Congresso para ser aprovada, ela prevê o fim da aposentadoria especial dos trabalhadores expostos a condições nocivas à saúde. É isso mesmo, não tem muito que além disso para dizer para vocês. Então, a minha sugestão é muito clara para aqueles que já atingiram o tempo aí, eu acho que devem aproveitar a oportunidade antes que seja sancionada aí essa reforma. O texto que está hoje lá presente, ela acaba com a possibilidade de requerimento de aposentadoria especial para as pessoas que estão
sujeitos aí a agentes nocivos à sua saúde. Em outras palavras, eletricistas, eletricitário, petroleiro, que esteja exposto, trabalhadores de segurança privada, trabalhadores expostos a explosivo ou inflamável, motoboy, transportador de carga perigosa, entre outros, não vão mais poder se aposentar de forma especial. Além disso, a proposta da reforma da Previdência também prevê para as atividades insalubres algumas mudanças na regra que tornarão a aposentadoria especial muito mais difícil ainda para ser alcançadas, além de tornar o valor menor do que é hoje. A gente sabe que isso vai dar bastante briga, porque existe a questão da expectativa do direito adquirido, das regras de transição, como que vão ficar essas regras de transição na reforma da Previdência, mas a proposta que está hoje sobre a mesa para ser aprovada é nesse sentido que eu estou falando para vocês. E se você tiver algum interesse de saber um pouco mais sobre essa proposta, é só procurar aí na internet como é que ela está, a íntegra do texto, para você dar uma olhadinha, para entender um pouco melhor, ok? Então, finalizando aqui, se você trabalha ou trabalhou em atividades que são prejudiciais à sua saúde, exposição a esses agentes, que cause, que atinja a sua integridade física, procure mais informação sobre o que é a aposentadoria especial quanto antes que mude a regra, mesmo que você já esteja aposentado, e aí é mais fácil ainda para rever essa situação. Pode ser possível converter a sua aposentadoria comum para a aposentadoria especial, receber os atrasados em relação a isso, melhorar a sua renda daqui para frente e melhorar a sua condição de vida. A gente tem feito bastante postagem nas nossas redes sociais, vai aparecer agora aí no final do vídeo os nossos contatos, os endereços das nossas redes sociais, o nosso site. Lá você vai encontrar bastante informação específica. Todo dia a gente publica uma informação importante, uma dica importante aí no Instagram, no Facebook, para que você possa ficar atualizado e buscar por essas informações que são tão importantes para o seu dia a dia. Muito bem, gente, eu quero de novo agradecer aí a todos que participaram. Muito obrigado aí, essa foi a primeira experiência. Já, daqui a pouco a gente vai divulgar o próximo dia, a próxima live aí. Foi uma experiência tranquila. E eu quero pedir a quem acompanhou a gente, ou quem vai ver esse vídeo depois, para deixar aí seu comentário, o que achou da exposição, quais são as suas sugestões, críticas. Eu estou aberto aí para a gente poder conversar sobre isso, quero ajudar vocês. A nossa ideia é criarmos um projeto de toda semana, a gente está aqui tratando de um assunto para poder ajudar e facilitar a sua vida, trazer aqui também algumas pessoas para a gente bater um papo, e essa 1 hora, um pouco mais, um pouco menos aí, para a gente poder ajudar a população a ter um pouco mais de informação sobre os seus direitos. Eu agradeço a todos que participaram ao vivo, aqueles também que vão ver o vídeo depois. Estou à disposição para tirar algumas dúvidas em relação a esse assunto específico que a gente acabou de falar, ou nos comentários embaixo aí do vídeo, ou nos contatos que a gente vai disponibilizar para vocês. Esse vídeo vai estar publicado aí no YouTube. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, tem bastante vídeo lá já, e aperta o sininho para poder ser notificado dos próximos vídeos. Um grande abraço para você e até a próxima.